Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz. Deus. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vejam, a fim dos que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus estavam perto dele, perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Cristo. Acompanhando o raciocínio de João, no capítulo 9, o evangelista ele mostra mais um sinal ou um milagre feito pelo Senhor Jesus Cristo. Mas antes de entrar detalhadamente nesse capítulo 9, eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta, que nós precisaremos usar todo o capítulo para o sermão desta noite. Nós estamos enfatizando nessa série, nós procuramos mostrar a diferença entre a fé espúria, ou seja, uma fé não genuína, uma fé suposta, uma fé ilegítima, em contraposição à fé verdadeira, à fé legítima, à fé genuína. E como estávamos falando, este texto vai mostrar mais um sinal do Senhor Jesus Cristo que havia sido rejeitado pelos judeus no capítulo anterior. Mas Jesus Cristo é o enviado de Deus, e é isso que João quer mostrar, o enviado de Deus para trazer luz ao mundo, o enviado de Deus vindo a este mundo para juízo, a fim dos que enxergam ou veem, não deixem de vê-lo, e ao contrário também. Então, a pergunta é, hoje, quem são os que não veem e passam a ver? E quem são aqueles que veem e se tornam cegos? E ver o quê? Obviamente que o objeto da visão aqui é o Senhor Jesus Cristo. E aí é que está a grande diferença. Ver a Jesus Cristo e não uma religião, e não uma denominação. Quem são essas pessoas? E a resposta nós encontramos exatamente neste capítulo. Neste capítulo aqui, para ilustrar melhor a respeito de luz e visão, nada melhor do que a cura de um cego. Então, acompanhando a ideia que João quis nos trazer, Jesus estava caminhando e viu um homem que era cego de nascença. Normalmente, esses deficientes visuais ficavam sentados à porta do templo ou em algum local onde a maioria das pessoas passavam para que eles pudessem pedir esmola. E aqui a ênfase no texto é clara, não é uma pessoa que se tornou cega por catarata, por algum problema de saúde no decorrer da vida. Não, era alguém que nasceu cego, geneticamente já tinha defeito, não tinha uma doença adquirida na vida, nasceu cego. E Jesus, aproximando-se deles, viu que os discípulos perguntaram: Senhor, quem foi que pecou, este ou os seus pais, para que eles nascessem cegos? Era essa a visão que os judeus tinham na época. Alguém que já nasceu doente, ou essa pessoa podia ter pecado antes mesmo do nascimento, ou haveria de pecar e Deus já de antemão sabendo disso já o deixou doente, ou então foi um castigo oriundo dos seus pais. E era essa dúvida que os discípulos tinham e perguntaram a Cristo, e a resposta não era nenhuma nem outra. Jesus disse: olha, este homem, nem seus pais e nem ele pecaram, mas ele nasceu cego para que a glória do Senhor se manifestasse nele e que as obras de Deus fossem anunciadas e reveladas nessa enfermidade. Daí o Senhor Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa
nos olhos deste homem que era cego e diz: vai e te lava no tanque de Siloé. E a expressão Siloé significa enviado. Este homem então obedece a Jesus Cristo. Ele poderia muito bem fazer questionamentos. Lembram de Naamã, quando foi para ser curado da lepra? Olha, vai lá e toma banho no Rio Jordão. Acaso na minha terra não tem tantos rios, eu tenho que vir aqui só tomar banho e eu vou ficar bom? Ele esperava algo miraculoso, sobrenatural. Tudo bem que foi sobrenatural, mas algo mais cheio de pompa. Este cego não. Claramente ele vai lá, obedece a Cristo, chega no tanque, lava e volta curado, enxerga. E a mudança é tão forte que as pessoas não estavam acostumadas em ver aquele homem enxergando e andando normal. E todos ficaram chocados, todos ficaram admirados, a ponto de confundirem, dizer: não, não é ele não é possível. Ele era cego de nascença, a gente conhecia ele. Alguns estudiosos afirmam que ele poderia ter entre 30 e 40 anos, eu não sei, mas sei que era um homem já adulto. O texto vai dizer que ele era um homem adulto. Pois bem, como é que se responde a esse tipo de questionamento? O que aconteceu? Então eles vão lá e pedem para levá-lo até os fariseus, que eram os líderes religiosos da época e eram aqueles que tinham conhecimento religioso capaz de explicar o que havia acontecido. Um homem nascido cego agora estava enxergando. E começam a perguntar ao cego: quem foi? Primeiro, os circunstantes, as pessoas que estavam ali do lado, perguntam: como é que você ficou curado desse jeito? E ele explica: um homem botou o lodo nos meus olhos, mandou eu lavar no tanque e agora eu estou enxergando. Quando chega para os fariseus, ele responde: um homem chamado Jesus, e repete a mesma coisa, o que tinha acontecido. Os fariseus estavam revoltados com aquilo. Nós sabemos que eles não criam em Cristo, e não havia uma outra explicação lógica para eles, para esse acontecimento. Então eles perguntavam constantemente ao cego: olha, como foi que aconteceu? E ele respondia, ao ponto de chamarem os seus pais. Seus pais então, surpreendentemente, dizem: olha, a única coisa que a gente sabe é que ele era cego, e agora ele está vendo. Pergunta a ele, que ele tem idade para responder. Nós não vamos nos meter nisso, que nós não queremos confusão com os fariseus e nem queremos ser expulsos da sinagoga. Os fariseus voltam a questionar este homem: olha, o que foi que aconteceu? E este homem já pela quarta vez diz: olha, eu já expliquei para vocês. Vocês estão perguntando repetidamente, será que vocês querem ser discípulo dele? E ultrajaram o cego: quem é discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Quem és tu, pobre, cego, não é nada, vem querer ensinar a gente? Este homem que te curou é do demônio, não é de Deus. E para piorar a situação, ele fez isso num sábado, logo ele não é de Deus. Se fosse de Deus, ele guardava o sábado, então não tem nada a ver com Deus. E o cego responde: olha, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo foi criado, nunca se tem na história de alguém que tenha nascido cego, tenha sido curado. Nós sabemos que Deus não responde a pecadores. Se esse homem fosse um pecador, não teria acontecido esse milagre. Este milagre aconteceu porque este homem é de Deus. Os fariseus não tinham o que fazer com aquele argumento perfeito e expulsaram o cego da sinagoga. Jesus, sabendo que este homem havia sido expulso da sinagoga, foi atrás dele. Até então, este homem nunca tinha visto a Jesus Cristo. E aí Jesus se aproxima dele e diz: você crê no Filho do Homem para a sua salvação? Aquele homem não sabia quem era e perguntou: quem é para que eu possa crer? E Jesus se revela: sou eu que estou falando com você. Aquele homem crê, se curva diante de Deus em adoração. E aí nós temos o que o Senhor Jesus Cristo falou: eu vim para juízo, a fim daqueles que não veem possam ver, e aqueles que veem se tornam cegos. Os fariseus então dizem a Jesus: quer dizer então que nós somos cegos? E Jesus responde: se vocês fossem de fato cegos, não teria pecado nenhum, mas porque vocês dizem que veem,
o pecado já está diante de vocês pelo fato de rejeitarem o Filho do Homem. Pois bem, eu contei a história, contextualizei, e a grande pergunta que fizemos no início é: quem são os que não veem e passam a ver, e quem são os que veem e se tornam cegos? Aqui nesse texto, nós vamos observar que nós temos dois tipos de cegueira: uma cegueira física e uma cegueira espiritual. E mais ainda, este texto aqui vai nos mostrar 3 tipos de comportamentos relacionados àquelas pessoas que afirmam crer em Jesus. E nós vamos entender que hoje, esses mesmos grupos que se encontravam nesse texto, se encontram hoje. E aí nós vamos entender quem são aqueles que não veem e passam a ver, e aqueles que veem e se tornam cegos. O primeiro grupo que eu destaco nesta noite aqui é o grupo daqueles que têm experiências com Jesus, mas não o veem. E quando eu falo ver, irmãos, eu estou falando ver espiritualmente. E de onde é que a gente pode tirar essa ideia de ver espiritualmente? Lembra o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4? Que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não possam ver a glória de Cristo no Evangelho. Pois bem, essas pessoas são cegas espiritualmente. Mas quando a gente fala eles são cegos espiritualmente, significa dizer que eles não têm nenhum contato com Jesus? Muito pelo contrário. O primeiro grupo que nós destacamos são aqueles que têm experiências com Cristo, mas não conseguem ver. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que são curadas fisicamente, mas que ainda permanecem incrédulas, que embora tenham tido experiências fortes com Jesus, a ponto de serem curados fisicamente, não necessariamente possuem uma fé salvífica. Vocês querem ver alguns exemplos? Primeiro, os 10 leprosos. Todos os 10 tiveram a experiência maravilhosa de serem curados por Deus, por Cristo. Quantos se salvaram? 9 continuaram perdidos. Tiveram contato com Jesus, tiveram experiência de cura com Jesus, mas permaneceram incrédulos. Não enxergaram Jesus espiritualmente. O segundo exemplo que nós tiramos desse tipo de pessoa é o próprio ex-cego. Vamos chamar ele de ex-cego, que já não é mais cego. Ele era cego, que embora sendo curado, só veio crer em Jesus Cristo quando encontrou Jesus pela segunda vez. E nós vamos discutir isso um pouquinho mais à frente. Mas até então, ele não conhecia Cristo, mas tinha tido a experiência e os efeitos do primeiro contato com o Senhor Jesus Cristo. Mas não é apenas esse grupo que nós destacamos como exemplo. Neste grupo também se encontram aqueles que têm experiências intelectuais com Jesus Cristo, mas não foram transformados por Ele. São aquelas pessoas que compreendem a lógica do Evangelho, compreendem o raciocínio do Evangelho, porém não creem para a salvação. Ou seja, o Evangelho os alcançou em palavra, mas não os alcançou em poder. E nós podemos ver isso claramente no texto. Veja no versículo 16 do capítulo 9. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Havia um questionamento lógico. Os fariseus diziam que aquele homem, que Jesus Cristo era pecador. E eles automaticamente diziam: isso não faz sentido. Como é que um homem pecador, um homem inimigo de Deus, um homem que vive em coisas erradas, desobedecendo a lei e fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, pode fazer todos esses milagres, esses sinais? Logicamente isso não faz sentido. Este homem é alguém especial. Havia um entendimento lógico. Veja no versículo 32 e 33. O próprio ex-cego agora discute com eles: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isso.
E um outro exemplo que eu quero trazer para vocês se encontra lá em Atos, no capítulo 26, versículo 28, quando o apóstolo Paulo está pregando para o rei Agripa. O rei Agripa entendeu perfeitamente a mensagem do Evangelho. Logicamente, intelectualmente fez sentido para ele. Só que no versículo 28 de Atos 26, o rei diz o seguinte: então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Em outras palavras, Paulo, quase você me convenceu. São pessoas que compreendem a mensagem do Evangelho, mas não conseguem ver a Jesus Cristo espiritualmente. Deixe-me fazer a primeira aplicação desta noite. Vocês conseguem ver esse tipo de pessoa hoje? Vocês conhecem alguém assim? São pessoas que foram curadas de enfermidades, e é comum nós vermos isso. Vários amigos, vários colegas, conhecidos, dizem: ore por mim, que eu estou doente, ore por mim que eu sofri um acidente, ore por mim que eu estou quase morrendo. Nós oramos, o Senhor Jesus Cristo, por sua misericórdia, intercede junto ao Pai o nosso pedido, essa pessoa é curada e tchau. Às vezes nem agradece. Às vezes a gente nem sabe como é que está depois, vive a vida normal, tiveram contato com Deus, o nosso Senhor os curou, mas eles continuam sem ver o Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem alguém assim? Vamos aprofundar um pouco mais. Vocês conhecem aquelas pessoas que gostam de ouvir a pregação do Evangelho, gostam de frequentar templos, têm afinidade com toda a palavra que a gente fala, mas essas pessoas não se envolvem, não se comprometem, embora conhecendo os textos bíblicos, embora conhecendo a Bíblia, não tem a mensagem do Evangelho no seu coração, de forma que ele seja transformado e que suas vidas sejam transformadas. São pessoas que até se formam em teologia, mas o Evangelho não tem nenhum efeito em suas vidas. Cristo não é o Senhor de suas vidas. Essas pessoas não veem Jesus Cristo. Essas pessoas conhecem a mensagem do Evangelho, faz sentido para elas, mas esta mensagem não transforma os seus corações a ponto delas se humilharem diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o primeiro grupo, muito comum hoje e que aconteceu naquela época. O segundo grupo são aqueles que veem Jesus, mas se tornam cegos. E o que os leva a essa cegueira espiritual? Nós destacamos pelo menos 3 fatores que fazem com que essas pessoas tenham contato com Jesus, mas não enxerguem, desprezem completamente. O primeiro fator são os interesses religiosos, e aqui é o mais grave e o mais sério de todos. A religião atrapalha a visão que eles têm de Jesus Cristo. Por incrível que pareça, embora pareçam pessoas piedosas, mas essa religião que os torna piedoso é a mesma religião que coloca um escudo, uma venda em seus olhos, impedindo-os de contemplarem espiritualmente Jesus Cristo. Os seus interesses religiosos, a religiosidade, os cega a ponto de desprezarem completamente as palavras e os sinais do Deus que eles afirmam crer. E os fariseus nesse texto exemplificam claramente isso. Vejam no versículo 29. Eles dizem: sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Nós, diziam os fariseus, conhecemos Moisés, conhecemos a lei, conhecemos as Escrituras, somos os detentores do conhecimento da Torá, nós somos os doutores da lei. Esse Jesus, não sabemos quem é. Na verdade, eles nem conheciam a palavra de Deus, porque o autor das Escrituras estava ali com eles.
Não se conhece a palavra de Deus sem conhecer o Deus da palavra. E na verdade, eles eram simplesmente pessoas religiosas, desconhecendo a própria Escritura, que se vangloriavam em conhecer. Mas não para por aí. Algumas pessoas religiosas, elas colocam as suas regras acima das Escrituras sagradas. Veja no versículo 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Eles haviam colocado inúmeras regras acima do mandamento do dia do Senhor. E utilizavam isso para dizer que Jesus não guardava o sábado. Vocês conseguem observar a gravidade disso? Eles estavam tão cegos com as suas regras religiosas que simplesmente abandonaram o próprio Jesus Cristo. E Jesus vai dizer isso lá em Marcos, capítulo 7. Versículo 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Observe que o próprio Jesus Cristo já reconhecia isso. O próprio Isaías já havia profetizado. E é isso que Jesus fala a respeito destes homens. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. São estes dois exemplos que mostram que essas pessoas adoram mais a sua religiosidade, as suas regras, do que o próprio Jesus Cristo, fazendo com que Jesus não apenas fique visível a eles, como aos seus seguidores. Mas tem um segundo fator que faz com que eles se tornem cegos. O primeiro são os seus interesses religiosos, e o segundo é o fato de temerem mais a religião do que ao próprio Deus. E lamentavelmente nós vemos isso nos pais do cego. Observem que os pais do cego, nem a cura do seu filho, que eles sabiam que havia nascido cego, foi capaz de persuadi-los a crerem em Cristo. Você já imaginou ter um filho nascido cego, adulto, é curado, e um milagre como esse não te sensibiliza? Tamanha é a força da religiosidade naquela época. E como é que eles agiram? Eles agiram como muitas pessoas agem hoje. Primeiramente, retirando de si qualquer vínculo ou qualquer compromisso com Cristo. Veja aí no versículo 21, voltando para João no capítulo 9. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Vocês conseguem observar quão grave, quão sério é isto? E o que é que os levou a agirem dessa forma? Nós encontramos na segunda atitude deles. Eles consideraram o status religioso maior do que a obra de Deus. Veja no versículo 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ser expulso da sinagoga naquela época era ser o equivalente a ser excomungado da Igreja Católica Romana hoje. E mais do que isso,
eles perdiam direitos, eles perdiam ajuda, eles deixavam de trabalhar, eles deixavam o meio social judaico, e tudo isso era muito mais importante para eles do que a vista do seu próprio filho, do que contemplar o Deus em forma de homem que havia curado o seu filho. E nos dias de hoje, nós encontramos o mesmo tipo de gente, que não quer compromisso com Deus e que consideram os seus status religiosos maior do que a obra de Deus. Quantas vezes eu não cansei de pregar o Evangelho para alguns colegas, e quando eu começava a falar de Cristo, alguns já diziam de cara: você nem me venha com essa sua ideia aí, porque eu nasci católico, vou morrer católico, e depois que eu vi minha avó católica morrer segurando uma vela, eu não quero saber mais de nada. A gente encontra gente assim ainda hoje. Não quer nem saber da verdade, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas tem um terceiro fator. E o próprio Jesus vai falar lá em João capítulo 3, a partir do versículo 19. São aqueles que amam mais as trevas do que a luz. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. O julgamento é este, que Jesus veio ao mundo, a luz do mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a própria luz. São homens como o jovem rico, que encontra-se com Jesus e Jesus os diz: olha, larga tudo que tendes e me segue. E ele, entristecido, saiu e não seguiu a Jesus Cristo, porque amava mais as suas riquezas do que ao Senhor das riquezas. Vamos para a segunda aplicação dessa noite. Vocês conseguem identificar de novo o tipo de pessoa que nós encontramos neste grupo? Aquelas pessoas extremamente religiosas, aquelas seitas religiosas e algumas ditas igrejas evangélicas que enchem os seus membros de regras e lotam eles de preceitos que são apenas conceitos humanos, extrapolando aquilo que o Evangelho nos ensina, escravizando essas pessoas. E quando nós chegamos com o Evangelho libertador, essas pessoas preferem continuar escravizadas em suas religiões. São inúmeras denominações, são inúmeras ditas igrejas evangélicas, são inúmeras seitas religiosas, e não querem saber a verdade do Evangelho, porque a sua religiosidade está os cegando. Você consegue ver aqui líderes religiosos que preferem o seu status de pastor, bispo, padre, arcebispo, e está subindo. Tem apóstolo, eu já vi até o nome agora de patriarca. Eles estão tomando de conta, daqui a pouco vão virar rei dos reis. Mas para eles o que vale é seu status religioso do que a palavra de Deus pura, simples e verdadeira. E muitos crentes vão no mesmo caminho, vão no mesmo embalo. Pessoas que estão ativas, existe um ativismo religioso, mas quando vamos falar da palavra de Deus, essas pessoas não têm interesse na verdade do Evangelho. Jesus está obscurecido diante dos seus olhos. Vocês conseguem enxergar o tipo de pessoa aqui, que quando tem um contato com Cristo, um contato miraculoso, seja o que for que ele possa ter feito na sua família, na sua vida, mas preferem continuar seguindo os seus status sociais a ter que se humilhar diante do trono da graça do Senhor Jesus Cristo? Vocês conseguem enxergar esse tipo de gente hoje? Vocês conseguem enxergar esse tipo de pessoa que frequenta a igreja, que gosta dos trabalhos, mas que não quer nenhum vínculo ou compromisso com o Senhor Jesus Cristo,
deixa ele lá e deixa eu aqui, dizem essas pessoas, continuar com a minha vida de promiscuidade. Pessoas que amam mais as trevas, amam mais o seu estilo de vida, amam mais o mundo, amam mais os seus conceitos do que a própria palavra de Deus. Hoje, nós estamos repletos de pessoas assim, que se tornam cegos, mesmo tendo contato com o Senhor Jesus Cristo. E por fim, já estamos encerrando, o último grupo, aqueles que creem, mas que contemplam espiritualmente. E aqui é a mensagem do nosso personagem central do capítulo 9, o cego de nascença. Estes sim são aqueles que se encontram com o Senhor Jesus Cristo e conseguem vê-lo em todos os sentidos. Mas de que forma essas pessoas contemplam Jesus Cristo espiritualmente? Primeiro, sendo achado por Deus. Veja que esse achado por Deus existe tanto na eternidade quanto no momento histórico. Cumprindo-se o que a Bíblia nos diz, que nós somos escolhidos por Deus e fomos chamados por Deus antes da fundação do mundo. Veja no versículo 2 e no versículo 3 do capítulo 9. E seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Antes do seu nascimento, Deus, na sua soberania, já havia preparado aquele momento. Antes mesmo dele nascer, Deus já havia traçado todo este plano, todo este episódio, para que ele nascesse cego, crescesse e na sua fase adulta, nele a obra de Deus fosse manifestada. E é assim que Deus faz com os seus escolhidos. Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de virmos ao mundo, Deus já nos conhecia. Deus já conhecia os seus filhos, os seus eleitos, os seus escolhidos. E não sou eu quem falo isso. Salmo 139, versículo 15 e 16. Olha o que o salmista diz: os meus ossos não me foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. É isso que Deus faz, planeja e sabe da vida dos seus escolhidos, daqueles que um dia hão de enxergá-lo espiritualmente. Mas isso é na eternidade. E na história, como é que isso se manifesta? Acompanhe comigo agora o versículo 36 e 37 de João. Voltando para João, versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o. Jesus foi atrás deste homem. Jesus foi buscá-lo. Jesus chegou próximo a ele. É um momento no qual aquele que dantes fora cego, fora completamente cego, contempla e crê no Filho do Homem. Jesus vai buscar os seus escolhidos, para que eles possam contemplá-lo espiritualmente.
Então, aqueles que creem e contemplam Jesus Cristo espiritualmente, primeiro, são achados por Deus. Segundo, refletem a sua fé. De que forma nós podemos refletir essa fé? Primeiro, pela afirmação sincera. Veja no versículo 38, quando ele é questionado por Jesus Cristo: quem é, Senhor, para que eu creia? E no versículo 38, então afirmou ele: creio, Senhor, eu creio. E aqui está uma fé genuína. E aqui está uma fé legítima. Por quê? Porque é uma fé que o leva à adoração. Olha a primeira consequência de alguém que crê verdadeiramente no Senhor: creio, e o adorou. É a reação inevitável de quem crê verdadeiramente em Cristo. O adora, lhe presta culto. A sua vida agora está completamente voltada para Jesus, o único objeto de adoração, o único objeto de culto. E é isso que nos deve trazer aqui, a cultuá-lo publicamente. E é isso que deve fazer com que aqueles que enxergam a Jesus façam isso no dia a dia, o adoram no seu cotidiano, com as suas vidas, com as suas atitudes, com os seus gestos. A afirmação "eu creio" é seguida da atitude de adoração. E é por isso que procuramos num culto público centralizar Cristo. O culto tem que ser completamente cristocêntrico. Ninguém pode ter maior destaque do que Cristo. Ninguém pode ter maior adoração do que Cristo. Ninguém pode ser homenageado a não ser Cristo, porque Ele é o objeto do nosso culto. E quando nós cremos nele, a reação inevitável é adorar a Ele. E foi isso que este homem fez. Ele refletiu a sua fé pela afirmação sincera: eu creio, e pela atitude de adoração. É a reação inevitável de quem crê verdadeiramente em Cristo Jesus. E por fim, meus amados irmãos, aqueles que contemplam espiritualmente têm as suas experiências convertidas em fé salvífica. Primeiramente, pelo esclarecimento de toda a palavra. Aquela palavra que antes era só na teoria, aquela palavra que antes era apenas intelectualmente falando, ela agora se transforma em poder e transforma a vida dessas pessoas, e transforma a vida daqueles que contemplam a Cristo. E de que forma isso acontece? Pelo esclarecimento. No versículo 36 ele responde: quem é, Senhor, para que eu creia? Você observa que não é algo mecânico, você não observa que não é algo impulsivo. Pelo contrário, é algo lógico, é algo que ele precisa saber, é algo que ele procura esclarecimento. Quem é? Eu preciso ver, eu preciso saber quem é, porque eu quero crer. Mas eu não quero crer de forma à toa, eu não quero crer em qualquer coisa, eu quero crer na verdade, eu quero crer naquilo que eu já tinha tido experiência, eu quero saber quem é para que eu creia. E esse esclarecimento, quando você se aproxima de Deus, querendo contemplá-lo verdadeiramente, você recebe, porque o próprio Cristo se revela a nós. Foi quando Jesus respondeu: sou eu que estou falando contigo. E ele diz: eu creio, Senhor. As experiências que aquele homem teve, as experiências que aquele homem passou, agora se tornam uma fé salvadora. Em segundo lugar, pelo cumprimento da obra de Deus na vida dos seus escolhidos. Como foi isso? Vamos comparar agora o versículo 4 com o versículo 39. Olha o versículo 4 do capítulo 9. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Agora vamos para o outro, versículo 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem
cegos. Agora a gente consegue conectar o início do capítulo com o final. E agora a gente consegue conectar que obra maravilhosa é essa. É a obra de trazer luz àqueles que estavam em trevas. É a obra de trazer salvação àqueles que estavam perdidos. É a obra de trazer a concretização do plano de Deus traçado na vida dos seus escolhidos. Aquele que Deus preparou para nascer cego, para que se cumprisse a obra de Deus na vida dele, agora se cumpre e ele está vendo. E olha que coisa interessante, quando Jesus foi atrás dele, ele tinha ouvido que aquele homem tinha sido expulso da sinagoga, dos religiosos. Jesus é muito maior do que essas religiosidades. Jesus nunca desampara os seus. Sabendo que aquele homem estava desamparado pelos homens, Jesus vai buscá-lo e Jesus vai dizer: eu sou aquele que te salvou, creia em mim. Foi por isso que aquele homem o adorou, porque ali ele não estava mais só. Ele agora fazia parte de um aprisco. E isso nós vamos ver no próximo sermão, no próximo mês, no terceiro domingo do próximo mês, se Deus nos der saúde e vida. Voltando para cá para o texto, Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo também mostra essa concretização das experiências que aqueles que conhecem a Jesus Cristo contemplam. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. A última aplicação que eu faço nesta noite. Aqui, irmãos, vocês conseguem ver aquelas pessoas que começam a frequentar as igrejas, começam a ouvir a mensagem, começam a frequentar escolas bíblicas, começam a ter dúvida, começam a questionar, a perguntar, e de repente chega um ponto em que elas de fato já se encontram contemplando Jesus Cristo. Essas pessoas são salvas, essas pessoas têm fé genuína. Vocês já observaram aqueles filhos de crentes que começam na igreja, que no começo não conhecem, não querem saber muita coisa, vão porque os seus pais obrigam a ir, mas que depois eles vão caminhando, que depois eles vão conhecendo, e depois eles vão contemplando, e de repente se tornam grandes servos de Deus. É essa oração que nós pedimos para os nossos filhos. É aqui esse tipo de pessoa. E mais, nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, por aflições, por angústias, por tribulações, mas olha o que o apóstolo Paulo disse: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. E no dia de Cristo estaremos contemplando Ele face a face. Por quê? Porque somos escolhidos, porque conseguimos enxergar Jesus Cristo espiritualmente. Concluindo, meus amados irmãos, há uma pergunta a ser feita: a que grupo você pertence? Ao grupo daqueles que se tornam cegos por causa do mundo, por causa de ideologias, por causa do seu pensamento, por causa de religiosidade, porque desprezam a Cristo? Ou o grupo daqueles que o contemplam espiritualmente? Ou o grupo daqueles que, mesmo tendo experiências antigas, mas que um dia encontraram-se com Jesus porque Ele foi buscá-lo? Um dia todos hão de ver fisicamente a Jesus Cristo, todos, toda língua e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas aqueles que o enxergaram, que o viram antecipadamente, com os olhos da fé, espiritualmente falando, estes contemplarão a Jesus Cristo por toda a eternidade, ao passo que os outros sofrerão a condenação eterna. Quero concluir com as palavras do próprio apóstolo João, mas lá em sua carta, primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 2,
São as últimas palavras que eu quero falar no sermão desta noite. João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Que Deus nos abençoe. Amém. Cruz e Credo, relembrando o Evangelho da Cruz.